Olá a todos, você está aqui conosco na Constante TV, no nosso programa semanal voltado para as questões de ciência, fé, apologética, filosofia, e nós queremos falar tudo isso em relação à fé cristã. Eu sou o professor Kelson Mota, aqui ao meu lado está o Dr. Jonatas Nunes, e juntos nós vamos estudar, verificar as muitas dimensões de uma fé que pensa, de uma razão que crê. Seja bem-vindo ao Crer e Pensar. É isso mesmo, sejam muito bem-vindos. E hoje, como em todos os demais programas, nós temos um assunto super interessante para tratar hoje. Nós vamos falar sobre o surgimento da vida por meio da evolução química. Será que isso é uma possibilidade? Será que é tão plausível assim quanto muitos no meio acadêmico falam? Ou será que está mais para uma irracionalidade? Então a gente vai examinar alguns aspectos dessa teoria e nós temos aqui nada melhor do que o professor Kelson, doutor em Físico-Química. Então ele tem muito a nos dizer sobre isso. Então vamos seguir em frente, né, professor? Opa, hoje é um tema que está dentro da nossa área. Exatamente. Tanto minha como do Jonatas. Para quem ainda não sabe, eu sou doutor em Físico-Química. O Jonatas é doutor em Física, nós trabalhamos com simulação computacional, temos trabalhado com simulação de proteínas, de compostos de produtos naturais, rotas relacionadas à evolução química da vida. Então, estamos na nossa casa aqui, não é, Jonatas? Exato, tem muito resultado legal aí para discutir, né? Isso, e vamos falar um pouquinho sobre o surgimento da vida dentro de uma teoria que às vezes as pessoas não conhecem ou nunca ouviram falar, mas que é a base de tudo que nós entendemos em termos do naturalismo sobre a origem da vida. Isso se chama teoria da evolução química da vida. A ideia de que como é que a vida surgiu nesse planeta a partir de um momento em que a vida não existia na Terra, né? Em termos de condições pré-bióticas. Então, ali, de alguma forma, algo aconteceu e a vida surgiu. Exatamente. E aí a gente fica pensando um pouco, né? Especialmente no ensino fundamental e no ensino médio, né? Se fala em biologia, né? Sobre esse assunto, né? Da vida pré-biótica, como se fosse algo realmente fácil ou natural de acontecer, né? Mas será mesmo que é dessa forma? Ou será que tudo isso não passa de um quebra-cabeça, essa questão do surgimento da vida? E aí, professor? Olha, a vida realmente é um quebra-cabeça. Como ela surgiu, nós temos algumas apresentações aqui para mostrar, mas a questão é como a vida surgiu, nós não sabemos. É um mosaico, a vida é um mosaico. Nós temos, quando a gente pensa em vida humana, né? Mas aí não, a vida tem múltiplos aspectos. Nós temos não só a vida humana, a vida animal em todas as suas categorias, a vida vegetal no reino vegetal, e nós temos a vida em termos micro, né? A microbiota, a microfauna. Aí entra não só em protozoários, entra aí questão de bactérias, até questão de vírus, se é vida ou não é vida. Então, como nós falamos de vida, nós temos um mosaico muito grande. E outra, né? Quando a gente pensa na, entre aspas, mais simples ou primitiva forma de vida, a gente vê como ela é tão complexa, como ela é toda intrincada, cheia de dispositivos complexos, né? Então, será mesmo que é tão simples assim como se pensa? Ou pelo menos como é divulgado, né, professor? Mas é um quebra-cabeça. Né? Bastante. Porque quando a gente fala em surgimento da vida, a gente está falando em algo que deu origem a essa vida completa, multifacetada. Não só do ser humano, mas mesmo da menor bactéria, do mais simples fungo. Então, algo aconteceu que gerou toda essa pletora de vida. Então, é um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça, né, ainda que pareça um quebra-cabeça completinho, ele está cheio de buracos. Ele está cheio de lacunas. As coisas não se encaixam bonitinho quando nós tentamos explicar. Quando vai mais a fundo, né? Sim, do ponto de vista naturalismo, esse quebra-cabeça tem muitas peças faltando. Né? Falando em termos gerais, né, quando você fala tudo de longe, é muito fácil, né? Surgiu assim, misturou uma coisa ali, aqui, e no final deu uma primeira forma de vida. Mas quando você pega uma lupa, né, professor, para analisar os mínimos detalhes, aí a coisa pega, né? É um problema, né? Porque é uma caixa preta. Exato. É uma caixa preta.
É ensinado para nós justamente isso daí. Olha, foi bonitinho, em algum lugar aconteceu, evoluiu de maneira caótica, de maneira aleatória, e a vida surgiu. Então nós imaginamos esse quadro aqui como se fosse uma história, uma narrativa simples, mas de fato esse termo que você usou é correto. Quando nós colocamos uma lupa em qualquer ponto de existência da vida e essa lupa ela amplia aquilo ali, nós chegamos a uma conclusão impressionante. Mesmo o ser mais simples, o mais simples que nós temos, ele é extremamente complexo. Então a vida ela vai muito além de um quebra-cabeça. Né? Ela está além disso, daí não é um quebra-cabeça bidimensional, é tridimensional de altíssima complexidade. Complexidade, sim, sim. Mas, professor, a gente falou de teoria, né? E quais são, então, as teorias sobre como surgiu a vida da Terra? A gente sabe que tem várias, né? Ixi, aí, Jonatas, dá para a gente fazer um programa por vez para cada teoria. Muita coisa para explorar, é verdade. Isso aí a gente pode ver no futuro, né? Vamos. Gente, tem várias maneiras de você explicar o surgimento da vida. Nós não vamos esgotar isso nesse programa, mas eu posso elencar 8 teorias dentro da origem química da vida, teoria da origem química da vida. Né? E essas 8, talvez a mais conhecida de todos, a mais famosa, a mais fundamental, é a chamada teoria da sopa primordial. Né? Famosa. Famosíssima. Né? É a teoria de Oparin, começa com Oparin, em 1924. E essa teoria, ela advoga o seguinte: em algum momento da Terra, no passado, a Terra não tinha vida, ela era completamente abiótica, não existia vida na Terra, e o planeta estava em sua formação. Então, nesse ambiente primal, primordial, nós tínhamos grandes descargas elétricas, nós tínhamos um planeta em convulsão inicialmente, né? Sim. Muitos vulcões, muita fumaça do ponto de vista ali de enxofre, muitas descargas elétricas, oceanos primitivos ainda extremamente ácidos, e em algum lugar houve uma pequena poça, né? Uma Incrível. Poça, uma sopinha. De repente aparece uma poça, um poço, né? Uma poça. Uma poçazinha, e ali naquela poça vai se depositando algumas argilas, vai se depositando alguns compostos químicos simples, e naquela época, pelo menos dentro da teoria, os compostos simples ali era amônia, você tinha ali talvez hidrogênio, você tinha alguma outra coisa, em geral são gases, isso é mais esquisito, não está na sopa. Mas eram compostos extremamente simples, porque a ideia da evolução química é que as coisas saíram da algo mais simples para algo mais... Moléculas mais simples, né? Simples ao complexo. Então, essa teoria, Oparin, ele vai dizer o seguinte: com o passar dos milhares e milhares de anos, aquela poça se tornou uma pequena sopa primordial, e ali foram cozinhados, com o passar dos milhões de anos, com muitas descargas elétricas, com o aparecimento ali de um clima vulcânico, algo que foi dando origem a pequenos compostos um pouquinho mais complexos. E esses compostos um pouco mais complexos, eles foram crescendo, foram gerando novos compostos químicos maiores. Com o passar do tempo, eles começam a se ligar, formam-se coacervados, que seria alguma coisa tipo uma gelatina, algo do gênero, e aquilo ali vai crescendo com o passar dos milhares de anos, e gera-se talvez as primeiras protocélulas, né, que em algum momento vai dar origem aos organismos. Ou seja, naquela sopa vai surgir os nucleotídeos, vai surgir os aminoácidos, vai surgir tudo que seria necessário para criar os famosos blocos fundamentais da vida. Cara, esse é o problema, né? Esse vai surgir, né? Vai surgindo, né? Não se explica como, qual o processo, qual o mecanismo, né? Eles simplesmente só apresentam isso como se fosse algo natural, né? Espontaneamente vai surgindo, né? Mas... Jantas, sabe o que é o mais engraçado dessa teoria? É que aquela poça, ela tem que permanecer por milhões de anos. Não, e as condições por exemplo, a questão dos raios, né, dos trovões e dos choques elétricos, né, que eram necessários para as reações, tá? Como é que pode essa questão do choque, né? Você precisa ter nuvens para isso. Mas aí, para você ter nuvem, você
A nuvem ela impede, por exemplo, a passagem dos raios ultravioletas, que ajuda, por exemplo, na quebra das moléculas para então fazer a formação de outras, né? Então, quer dizer, você cria um elemento e destrói outro. Não tem como todos esses elementos que eles colocam nessa teoria coexistirem. Porque necessariamente um vai eliminar o outro, né? Uhum. Essa condição tem um termo para isso, é ceteris paribus, ou seja, mantendo todas as outras constantes, né? Somente aquela varia, o que não acontece. Não tem como. Não tem como. Estão todas correlacionadas, né? Não tem como você... Oparin, ele escreve um livro famoso, né, sobre a origem da vida, Alexander Oparin, em 1924, e ele é, de certa forma, o pai da teoria da evolução química, o pai moderno da teoria da evolução química. Junto com ele, em 1928 ou 29, Haldane também vai escrever algo, ele tenta tirar um pouco as lacunas ali de Oparin, e isso foi ganhando o mundo, de certa forma. Mas a teoria da sopa primordial, ela se tornou, de certa forma, onipresente nas academias em 1953. E é algo que você conhece bastante, né? Uhum. Um estudante de doutorado chamado Miller, isso, junto com seu orientador Urey. Urey, famosos. E ele, um tempo livre dele de seu doutorado, ele era um cara que gostava muito da teoria de Oparin, e ele pensou assim: eu vou tentar recriar em laboratório todas as condições da sopa primordial. É o famoso experimento de Urey Miller. A gente não tem tempo para discerni-lo aqui com calma, detalhá-lo, mas esse experimento é basicamente isso. Ele pega um globo de vidro, né? Coloca ali 2 eletrodos de alta tensão, e ali dentro ele coloca água, coloca gases que se imaginariam na Terra primordial, e essa água está sendo reciclada o tempo inteiro e está tendo descargas elétricas por 2, 3 semanas, com um fluxo de gases que ele colocou ali. Colocou, acho que hidrogênio, colocou amônia, CO2... E vapor de água, né? Não lembro mais o que, mas não tinha oxigênio. Pois é. Porque a oxigênio ia reduzir tudo ali, o negócio não ia dar certo. Explodir tudo. Não, então aí, mas essa é a teoria mais aceita da sopa primordial, né? Em que houve no passado um motivo, de alguma forma, uma reunião de elementos favoráveis em condições ultrafavoráveis a partir de um tempo espetacularmente gigantesco, e isso aí gerou uma sopa, e dessa sopa surgem as primeiras protoestruturas que mais para frente gerariam as estruturas fundamentais da vida. É interessante, né? Quando a gente questiona, né? E a questão dos efeitos térmicos, a questão como eu comentei, né? Dos raios ultravioletas e tudo, né? São todas energia. Você está fornecendo energia ao sistema, né? E eles dizem, não, essa energia que está sendo fornecida é exatamente para ajudar no processo de formação de novas moléculas, né? Mas quando a gente para examinar os efeitos desses agentes, né, energéticos, como a questão das altas temperaturas, raios ultravioleta, até as ondas de choque também, né? A gente vê que, na verdade, elas participam mais como um efeito destrutivo do que construtivo, né? Não tem, é isso daí. Então, imagina, eu estou tentando criar uma sequência de aminoácidos. Eu tenho que ter os aminoácidos presentes, eu tenho que ter as condições necessárias para estabilizar esses aminoácidos, eu tenho que ter ali ligações que permitam as famosas ligações peptídicas entre os aminoácidos, e o pior de tudo, está tudo ali no meio líquido. Exato. E tem que estar nesse meio líquido por milhões e milhões de anos, sendo bombardeado por descargas elétricas, num ambiente extremamente ácido. Isso não acontece no laboratório, isso é fantasia. Você tem que acreditar, isso é fé. E a própria questão da diluição, né? Se você não tiver a diluição ideal, se está muito diluído o negócio, não funciona. Se está concentrado demais, também não funciona. E em química temos ainda um problema, não é? Aquilo vai estar hidrolisado. A hidrólise, ela é basicamente algo que é contrária à polimerização. Então você tem que aceitar por fé que essa poça, primeiro, ela nunca vai secar. Em milhões e milhões de anos, aqueles compostos ali, eles nunca vão se degradar, e melhor, eles vão se complexar por milhões e milhões de anos e vão se unir, apesar de todos os entraves químicos, porque você tem N teorias diferentes de como o mundo era no início. Tem teoria que diz que a Terra era uma bola congelada, tem teoria que diz que a Terra era
extremamente quente, tem outro que vai dizer que a Terra estava basicamente num sistema quase que de lava, ou seja, são teorias conflitantes e nenhuma delas dá condições desses compostos surgirem. Então essa é a primeira teoria. Exato, você falou bem, né? Precisa de muita fé mesmo, né? Rapaz, isso beira a irracionalidade. E isso aí, ó, é só, pessoal, o tópico 1 das pelo menos 8 hipóteses do surgimento da vida. Ainda tem mais 7 pela frente, né, professor? A segunda hipótese, ela é talvez atualmente a mais aceita, é a teoria do mundo RNA. Na verdade, a teoria do mundo RNA pressupõe que a primeira teoria seja verdadeira. Olha aí. Ele vai dizer o seguinte, ali daquela sopa primordial, em algum momento, né, esses elementos ali formados, os primeiros compostos, eles deram origem a sistemas cada vez mais complexos, e aí, nesses sistemas, esses pequenos aminoácidos, esses blocos fundamentais da vida, aminoácidos, açúcares, fósforos, lipídios, qualquer coisa ali, eles vão se unindo e começam a dar origem a uma sequência aleatória de nucleotídeos. O senhor falou uma coisa interessante, né, Kelson? Ele depende da primeira hipótese, né, da sopa primordial. Quer dizer, se você eliminar a primeira, a segunda já cai de tabela. E você tem que começar de um ponto, né? Se a vida surge de algum ponto, tem que aceitar que em algum momento a vida surgiu aleatoriamente. Então a sopa primordial ainda está na base. Então, tem que permanecer com a premissa fundamental de que tudo é matéria e energia e tudo vem do acaso, né? E essa sopa cozinhou a tal ponto que surgiram as primeiras protosequências de RNA. O RNA é aquela estrutura extremamente complexa que está ali na base, basicamente, da criação e da manutenção das nossas estruturas celulares, dos nossos processos bioquímicos. E eles vão dizer assim, primeiro surge o RNA. Por quê? Porque o DNA, que é muito mais complexo, que tem toda a informação codificada, ele é uma dupla hélice. O RNA, que é mais simples, não entendo isso, não. Tem que começar de algo mais simples para algo mais complexo. Só que o RNA já é extremamente complexo. Mas vamos aceitar por fé, né? Em algum momento, aquela sopa cozinhou e deu origem, né, às primeiras protosequências de RNA, que, por sua vez, de alguma forma se replicaram, foram autorreplicantes, se juntaram aos aminoácidos que estavam ali, e ali começam a surgir as primeiras, vamos dizer, as protoestruturas de proteínas. Cara, o negócio vai surgindo do nada. Né? Isso aqui é incrível. E aí sim, em algum momento, esses RNAs estão tão complexos que eles começam a se duplicar e em algum momento surge o DNA. E é interessante que nada disso surge dentro de um sistema celular. Aquilo está dentro daquela sopa. Tudo é um sistema aberto, né? Tudo sujeito a milhares de variáveis. Isso não faz sentido nem na termodinâmica, nem na física, nem na matemática, nem na bioquímica. Você tem que aceitar que estruturas que são complexas, porém elas são, de alguma forma, vamos dizer, não tão estáveis, elas não se degradam. Mas, Jonatas, eu acho que o nosso tempo, primeiro bloco, está acabando aí, né? Rapaz, a gente só falou sobre 2 tópicos e já... Então, vamos dar uma parada? Vamos para o próximo bloco, a gente continua. Fique conosco aí, programa Crer e Pensar. Olá, pessoal, estamos de volta aqui nesse programa quente hoje, né? Literalmente, com a sopa primordial, né? Vamos continuar aqui na nossa discussão. Estávamos falando sobre as hipóteses, né, de surgimento de vida, e só nesse primeiro bloco a gente conseguiu falar só de duas das pelo menos 8 hipóteses, né? Então, vamos continuar falando um pouquinho mais? A terceira hipótese qual é, Kelson? Rapaz, a terceira hipótese são a ideia de que a vida surgiu nas fontes hidrotermais. Nós sabemos que no fundo dos nossos oceanos tem pequenas saídas vulcânicas que têm uma temperatura relativamente alta, mas não tão alta assim, e nós sabemos hoje que ali sai uma série de compostos, alguns complexos, com bastante calor suficiente para promover algumas reações químicas, e hoje nós sabemos que essas saídas, as chamadas saídas hidrotermais, elas permitem a existência de vida. Né? Então, elas, de alguma forma, elas
consegue explicar algumas coisas que a sopa primordial não tem como, né? Então eles vão dizer que a vida vai surgir não da sopa primordial, mas de uma sopa dentro das fontes hidrotermais. Né? Então essas fontes, na verdade, são pequenos vulcões pequenos, né? Saídas no fundo do oceano, e que libera ali uma fonte razoavelmente estável de calor. Saem alguns produtos do ponto de vista vulcânico ali, principalmente produtos de enxofre, que podem complexar com outros compostos, dando origem a compostos orgânicos relativamente complexos. Então, nessa teoria, nessas fontes, devido a este calor, devido a alguns compostos de enxofre, devido ao carbono existente ali no fundo dos mares, a vida começa a se complexar. Então, na verdade, nós não temos mais uma sopa primordial, nós não temos uma poçazinha em algum lugar do planeta, nós temos ali, na verdade, uma concentração de líquidos ao redor dessa fonte hidrotermal. Mas tem alguns problemas aí. Mas é interessante, né? Então, eu já estou pressupondo aí que as condições da Terra primitiva é igual às condições de hoje, né? De certa forma, você vai ter que dizer que os oceanos têm mais ou menos a composição que tem hoje. Tem hoje, né? Mas lembrando que na hipótese inicial da Terra, a Terra era basicamente um grande acidente vulcânico. Então os oceanos eram extremamente ácidos. Como é que fica essa questão, né? E devia ter muita fonte hidrotermal, o que é um problema. Porque nesse caso, se a Terra estava no início e os acidentes vulcânicos eram muito grandes, você não tinha pequenas fontes hidrotermais, você tinha grandes vulcões no fundo do oceano. Mas vamos dizer que tinha. A gente tem que aceitar. Tem que aceitar. Nós vamos dizer, não, tem lá. Tá certo. O problema é que eu também tenho que ter, no fundo dos oceanos, muito carbono. De onde vêm esses carbonos? Eu tenho que ter compostos simples baseados em carbono para que haja algumas reações no fundo do oceano, dentro dessas condições razoáveis de temperatura, pressão e calor ali, para que eu possa ter o que? As primeiras reações. E aí nós temos os mesmos problemas da sopa primordial. Primeiro, a questão da hidrólise. Segundo, eu tenho que considerar que todos esses compostos formados, eles nunca saem de perto da fonte hidrotermal. Só que é um oceano, a água está vindo de um lado, está indo para o outro. Como é que controla isso, né? Não, mas você tem que aceitar por fé. Tem que aceitar. Você tem que aceitar por fé que por milhões de anos, aquele gradiente químico que é formado ao redor dessas fontes, eles não saem dali. Então já é um problema físico-químico, né? Porque se é um sistema aberto, você não tem um equilíbrio, um gradiente químico de equilíbrio ali, né? Não é aberto. Então, esse gradiente ele nunca está fixo. Mas você tem que pressupor que aquilo é tão calmo, é tão, vamos dizer, com uma pressão tão controlada, que tudo que surge ao redor daquela fonte continua ali por milhões de anos e vão se complexando. Que coisa. Vai se complexando. Aí alguns dizem assim, não, tudo bem, eles saem dali, mas logo do lado tem outra fonte hidrotermal. E aí esses gradientes... muita fonte. Cara, tem que ter muita fonte. São lacunas da evolução química. As fontes hidrotermais são... E hoje em dia nós sabemos que o fundo do oceano não é recheado de fontes hidrotermais. Tem lugar que tem lugar que não tem. Né? Então, quer dizer, nessa teoria, são nessas fontes que tem os berços desses compostos fundamentais. Mas aí você tem que ter carbono, você tem que ter bastante compostos hidrogenados. Como é que vai surgir açúcares aí? Não tem como explicar. Onde é que tem fósforo suficiente para gerar os primeiros nucleotídeos? Quer dizer, é uma série de cis de condições para que a vida surja. Aí o pessoal vai dizer assim, mas olha hoje, a gente vê as fontes hidrotermais, tem vida ali, são as vidas em ambientes limítrofes, então, no passado, podia também ter surgido. Então você começa a olhar o passado a partir da lente do presente. O que é um problema. Pois é, né? É um problema. Né? Mas essa, Jonatas, não é a mais assim, vamos dizer, engraçada, né? Não é tão fantasiosa, porque tem algum que eu acho bem legal. As fontes hidrotermais têm muita coisa legal nessa teoria, mas o próximo são os ciclos exoérgicos. Hiperciclos, né? Rapaz, essa daqui ela é uma das teorias, vamos dizer, mais sofisticadas. Nessa teoria é o seguinte, ela parte da sopa primordial também. O problema na sopa primordial é que eu nunca consigo sair
de um elemento simples, de um composto simples, para o mais complexo. Por quê? Porque eu tenho que ter uma série de etapas ali e eu tenho que ter energia para isso. Né? Então, para eu pular de um composto mais simples para um mais complexo, primeiro essa reação tem que ser viável, essa reação tem que ser espontânea, tem que ter um ΔG negativo, tem um monte de coisa. De condições. E ela tem que gerar um produto que seja mais estável que o anterior. Só que o anterior já é um composto simples. Quimicamente, nós sabemos que compostos simples são, por natureza, altamente estáveis. Né? CO2, NH3, H2, são extremamente estáveis. Então, para eu pular para um composto mais complexo, eu tenho que ter alguma energia que permita o quê? Que esse ciclo gere um equilíbrio. Então, eles vão criar a teoria dos hiperciclos exoérgicos. Né? Só para lembrar, né, para o público, né, um composto estável quer dizer que ele está muito bem satisfeito do jeito que ele está. Resumindo, é isso. Ele não precisa mudar para ficar satisfeito na situação que ele está, né? Sim, Então CO2 é CO2, vai continuar com CO2, a não ser que seja capturado, né, ou por uma planta, ou por uma alga, e ele seja metabolizado, mas aí eu tenho uma máquina celular para isso. Exatamente. E não tem essa de Deus tempo, né? Pode passar um dia, 1 hora, 1 milhão de anos, e vai continuar daquele jeito. Ele é estável, não tem por que mudar, né? Em laboratório é possível, mas em laboratório nós temos as condições, temos um agente externo inteligente, que é o cientista, muito bem ajustado, fazendo isso daí, muito bom. Mas nos hiperciclos é isso daí. Então, o que eles teorizam? Que muitas dessas reações você parte do composto inicial, gera um produto, esse produto mais estável, ele pode permanecer em equilíbrio com outro composto mais complexo a partir de um ciclo. Então, cada vez que você tem esse ciclo, você pode aumentar a complexidade. Então, eu gero esse composto e aí esse primeiro composto ele é muito estável, então libera energia, essa energia a gente chama de energia livre ali suficiente. Essa energia ela alimenta de novo o ciclo e ele permanece. Toda vez, depois de uma série de ciclos ali, você tem um composto que ele é tão estável, que ele pode gerar um ciclo mais complexo. E nesses hiperciclos, ao final das contas, você vai ter um composto, por exemplo, um nucleotídeo, você vai poder ter uma sequência de DNA ou RNA extremamente complexa. É muito sofisticada a teoria. O problema é que nós não conseguimos fazer nenhum desses hiperciclos até hoje. Não, e outra, né? É contra até a própria lógica, né? Uma estrutura mais complexa ser mais estável do que uma estrutura mais simples, né? Assim, de imediato você vê que, poxa, será mesmo que faz sentido isso, né? Do ponto de vista da termodinâmica básica, não. Né? Para eu ter uma estrutura complexa mais estável que a mais simples, isso pode acontecer se eu tiver o quê? Estruturas no meio, máquinas... arcabouço de dispositivos que possa projetar aquela estrutura mais complexa para que ela, de fato, se torne mais estável. Isso, né? Captura essa energia na forma de trabalho. Exato. O trabalho é capaz de ordenar sistema, mas para eu fazer isso daí... Espontaneamente, aí já é outra história, né? Não, Schrödinger mesmo já falava no livro dele sobre o que é vida, que qualquer sistema não vivo, em qualquer reação, sistema não vivo, ele sempre aumenta a desordem. Pois é, não tem. Então não tem como. Mas nos hiperciclos é uma maneira de tentar fugir a segunda lei da termodinâmica. O problema é o seguinte: o que acontece com os hiperciclos anteriores? Toda vez que eu tenho um hiperciclo melhor, mais complexo, o que acontece com o anterior? Porque o anterior continua sendo extremamente estável. Né? Mas tentar fugir das leis da termodinâmica violando as regras, né, do tipo não acrescentando um trabalho externo, de uma certa forma até desonesto, né? O termo exoérgico é justamente isso daí. Tem energia livre suficiente para gerar trabalho. O problema dessa teoria, é um problema de parte da física mesmo, é que o hiperciclo formado ele é tão estável, que ele não tem por que gerar uma estrutura melhor. E outra, né? Se é para realizar trabalho, eu preciso... eu posso até ter energia livre, mas eu preciso de um dispositivo que use essa energia para então realizar esse trabalho, né? A questão é que esses hiperciclos eles teriam que continuar para sempre. Né? Você até poderia gerar novas estruturas, mas os outros continuam. Mas não existe isso. Do ponto de vista espontâneo, nunca foi verificado.
Nós podemos induzir hiperciclos em laboratório, tá? Mas para isso nós temos tantas condições para manter esse hiperciclo funcionando que você tirou a agência humana, a intervenção humana, ele se desfaz. Cessa imediatamente. Então, é essa a teoria. Hiperciclos exoérgicos, né? A próxima qual é? Ih, rapaz, a próxima é legal. Inerência química e predestinação bioquímica. Olha aí, tem um termo um pouquinho mais... Rapaz, para mim eu acho essa daqui... religioso, né? Eu acho essa teoria a mais presbiteriana de todas, né? Os presbiterianos gostam muito de falar em predestinação, nós temos aqui uma delas. A número 5 aí é chamada inerência química, gente. A inerência química, ela vai dizer o seguinte: vamos chutar o pau da barraca, vamos deixar essa história de sopa primordial de lado, vamos deixar essa história de mundo RNA, fontes hidrotermais, hiperciclos. É o seguinte, eu já vou partir do pressuposto que a química, os compostos químicos, eles são inerentemente projetados ou predestinados para gerar vida. E é engraçado que vão usar termos de religião. Mas se disser projetado, quem projetou? Não, rapaz, ninguém projetou. Só tem aparência de projeto. Isso não pode, né? Não pode. Projeto não pode. Mas eles vão dizer que a vida, ela está inerentemente dentro da matéria. A matéria, por si só, ela está predestinada a gerar vida. Uau. Então, é uma mistura de quase um animismo com alguma coisa do cristianismo, mas é interessante que não tem nada a ver com o cristianismo, essa ideia aqui. Uma espécie de panteísmo disfarçado, não é? É estranho, é mais ou menos isso. A própria matéria, ela é divina em si. Uma divindade, entre aspas, na matéria que... Gente, aí vai muito mais além da lógica, né? Rapaz, é esquisito. Mas é uma teoria que ganhou muitos adeptos uma época, né? Porque você começa a olhar o cosmos, o universo, como um ser cósmico impessoal em que, por sua própria força, por sua própria natureza, gera vida. Então, eles vão dizer que a vida é um fenômeno emergente do cosmos. Para quem é esotérico, para quem gosta dessas coisas, vai dizer assim, é isso mesmo, cheio, né? Um prato cheio. Uhum. Mas aí você tem que chutar o pau da barraca, da química, da física, da biologia, de tudo. Então a gente está vendo um padrão aí, né? Para qualquer uma dessas alternativas, além das demais que a gente vai ver, precisa de fé. E a questão da fé é o seguinte: o que me faz escolher entre uma ou outra fé para acreditar, né? Eu acho que o fator diferencial aí são as evidências. Sim. E aí a questão é: será que as evidências apontam ou corroboram a minha fé para acreditar nessas coisas? E aí a gente pode fazer já uma conexão com a fé cristã, né? A fé cristã também é uma fé, né? Mas é uma fé baseada em evidências, né? Sim, não é uma fé irracional. Exatamente. Mas será que mas as nossas evidências, a evidência da fé cristã, essas são bem mais sólidas do que essas, como a gente está podendo observar, não é, professor? Não, rapaz, todas essas teorias têm um grau de fé muito grande, porque você tem que aceitar coisas que, teoricamente, nós não conseguimos ver na natureza. Ou você tem que aceitar estruturas ou sistemas caóticos se organizando que nós não verificamos na natureza, né? Quando você diz que a matéria está predestinada a gerar vida, você tem que pressupor que a matéria ela tem um ânimos, ela é animada, ela tem algum tipo de alma, ela tem em si mesmo o bojo, né? O seu bojo, a capacidade de gerar vida. Mas o problema, se isso é verdade, por que nós não vemos hoje ainda essa capacidade criativa da matéria inorgânica de trazer vida? Então, não tem isso, gente, é fé. Mas é uma fé dita científica fora do âmbito do racional. Houve muita gente, tem uma linha aí teosófica, filosófica, voltada a uma religião muito doida, que eu não vou citar, que aceita, né, a inerência química ou predestinação bioquímica. Né? Agora, interessante, né? A gente está falando de evidências, né? E é muito incrível a gente parar e analisar a fé cristã. Ela vai muito além da evidência. A fé cristã ela não é só baseada em evidências,
mas principalmente baseada em fatos, né? Não só evidências, mas fatos, né? E está aí a história para confirmar, para corroborar esses fatos, né, inegáveis da fé cristã, né, professor? Oh, tem mais, viu, João? Vamos lá, vamos continuar, que senão a gente já vai... Tem mais. Qual a próxima? Rapaz, o próximo é piada. Né? Panspermia. A panspermia. Né? A panspermia, ela é uma teoria antiga. Rapaz, aqui tem... Você vai encontrar as primeiras indicações... Século V, né? Antes de Cristo. Antes de Cristo. Você vai encontrar alguns filósofos dizendo que a vida, na verdade, ela foi semeada. Semeada pelos Parecendo deuses. Coisa de filme. Né? Ela foi trazida à terra, né? E essas sementes germinaram, né? E isso daqui gerou a vida. Então, principalmente ali na questão dos gregos, você vai encontrar alguma coisa aí da mitologia que remete à panspermia. Então, Tem até uma figura sugestiva aí, né, na apresentação aí. Que sim. Um grande engenheiro, né, que chegou com a semente e... Sim, rapaz, a panspermia é algo que a gente vai ter que discutir bastante. Por quê? Porque está na moda. Voltou à moda a panspermia, mas a panspermia inicial, século V a.C., ela vai ter um renascimento no século XIX, em que as pessoas começam a se voltar agora para o espaço e dizer assim, olha, uma forma de explicar a vida na Terra é que ela veio de fora. Né? Começa-se a ter as primeiras coleções talvez de quedas de meteoritos e outras coisas, o pessoal diz assim, é dali que surge a vida. Mas, Jonatas, vamos dar mais um intervalo aí? Vamos lá. Para a gente poder conversar sobre isso? Vamos lá. Então, fique conosco. Fiquem ligadinhos. Do Creio e Pensar. Voltamos já. Até mais. Estamos de volta, né? Continuando essa discussão muito, muito legal, muito interessante. Nós estávamos discutindo sobre a panspermia dirigida. Então, o professor Kelso começou a falar um pouco sobre os primórdios dessa teoria, né? E ela é advinda lá do século V a.C. Mas, com o passar do tempo, né, professor, ela foi passando por alterações. Quais foram essas alterações que ela foi adquirindo? Inicialmente, a panspermia é a ideia de sementes que vêm do espaço, né, que vêm, na verdade, fora da Terra, porque ainda não tinha ideia de um espaço sideral como nós entendemos hoje. Né? Uhum. Então, a vida não surge na Terra. A vida surge e ela é fruto dos deuses e, de alguma forma, ela vem e ela frutifica aqui na Terra. Mas, hoje em dia, nós temos uma outra teoria da panspermia, né? A sétima, né? Que vai falar sobre a panspermia dirigida. Isso aqui, em 1973, nós temos algumas pessoas famosas que começam a falar. Um deles, inclusive, é um dos ganhadores do Prêmio Nobel com relação à célula de DNA, né? A molécula de DNA. Mas a panspermia dirigida, ela vai dizer o seguinte, que a vida surge na Terra porque ela foi semeada por seres alienígenas. Olha aí só. É outra história, né? Tem até aquele filme lá, o Prometheus. É dessa foto aí que tem o Prometheus. Porque no anterior a vida cai na Terra. Pode ser até entendi. com meteorito, por qualquer outra coisa, ela vem do espaço. Porque é agente externo. Mas agora, na nova, na moderna, a vida, ela é, na verdade, fruto de um trabalho projetado Muito por bem seres projetado, alienígenas. Né? Então, esses seres, sim, projetam toda a vida no planeta, inclusive a vida humana. Né? Eles vêm em algum momento do passado e é aí que eles colocam todo o material básico que gerou a vida na Terra e que depois evoluiu darwinianamente. Né? Então, todos aqueles blocos iniciais que seriam necessários por todas as teorias anteriores, começando pela sopa bioquímica, isso não existe. Por quê? Porque eles vão dizer assim, olha, é impossível isso ter acontecido na Terra, mas é possível que alguém tenha trazido do espaço todo esse bloco já completinho, as primeiras células, negócio projetado para evoluir darwinianamente. Então, tem esse filme bem interessante, né? O Prometeu. Agora é interessante, né? Isso. Que a gente pode até fazer uma conexão com o filme, né? No filme, ele apresenta uma Terra como se fosse a Terra de hoje. E aí? Então quer dizer que tudo isso começou com a Terra de hoje ou é com a Terra primitiva lá do Oparim?
Com a Terra primitiva, nós já sabemos que qualquer composto altamente estável não permaneceria, não. Ainda mais evoluir quimicamente é meio complicado, porque se a panspermia começa já com os blocos perfeitamente formados, esses blocos eles vão ter que evoluir também. Né? Eles vão ter que se complexar, vão ter que gerar as células, né? Porque a ideia da panspermia dirigida é que ou eles já vêm e já trazem o material genético completo, ou eles colocam ali todo o material já pronto para que possa, de acordo com as condições do planeta, evoluir quimicamente e depois darwinianamente, até que a vida surja. Né? Mas quais são as condições assim que essa teoria ela supõe que a Terra se encontre para florescer essa semente da vida? Ela começa com a ideia de que todas as outras teorias não podem acontecer na Terra. Então começa daí. A partir do momento que eu verifico a impossibilidade da vida ter surgido na Terra de forma espontânea, natural, aleatória, dirigida de forma cega, apenas com o tempo, e diz assim, olha, isso não dá, a gente já viu que em termos de biologia, de química, física, até do ponto de vista probabilístico, da matemática, isso não dá, então surge o quê? A ideia de que a vida vem de fora. O problema é que nós não sabemos que condições seriam necessárias para isso. Aí entra o elemento fé de novo. Mesmo vindo de fora, você tem que ter todas umas condições ideais para a coisa funcionar, né? O planeta já devia estar perfeito, clima perfeito, atmosfera perfeita, está tudo ali, para você poder ter as condições. E não só isso, eles deveriam, de alguma forma, ter criado nichos extremamente específicos para que essa vida se desenvolvesse, um berçário. Né? Um Éden. Um berçário muito bom. Tem que ter um Éden. Agora você não tem mais a sopa primordial, você não tem mais a fonte hidrotermal, você não tem o hiperciclo, você tem um berçário criado por alienígena. Né? É um Éden, de certa forma. E essa teoria, ela tem, hoje em dia, de alguma forma, criado novos adeptos, porque você vai ver agora com essas missões espaciais, nós vamos encontrar artigos em que está se fazendo experimento de exposição de bactérias no espaço, né? Ali nas naves, ali na estação espacial, houve isso na época. Diz assim, olha, essas bactérias sobrevivem à exposição direta ao espaço. Se elas sobrevivem, então a vida veio do espaço. Uma coisa não tem a ver com a outra. Uma coisa é sobreviver, outra coisa é se formar, né? Outra coisa é se formar, mas essa é a ideia, né, da panspermia. E a panspermia, ela tem ganhado adeptos. Tem alguns artigos muito novos, inclusive artigos com pessoas que trabalham na NASA, que vão dizer assim, olha, há vida extraterrestre. E essa vida extraterrestre, ela tem grandes condições de ter semeado na Terra. O problema é quem gerou esses extraterrestres. Exatamente, isso que eu ia falar, né? Você não resolveu o problema. Você, como alguns dizem, você só jogou o problema para fora da Terra. Claro. Não está resolvido o problema. Rapaz, é a figura do lixinho embaixo do tapete. Agora é incrível, né? Que isso para eles é científico, mas você falar de um projetista, de um designer, tal como nós falamos, não é científico, né? Isso é irracional. Isso impressionante, né? Impressionante. Você não pode aceitar isso. Mas é interessante, né? Porque se nós entendermos a figura de um Deus criador, que não é a Terra, que não é o universo, mas que está além... Mas o que isso difere, né? Ele também, de certa forma, ele é um extraterrestre, né? Olhando assim. Mas o problema falando, né? É que uma coisa é você colocar a criação da vida num ser alienígena, longe, não pessoal, não moral, não interveniente na Terra, é ótimo. Outra coisa é você colocar a questão de um Deus moral, um Deus pessoal, um Deus que tem um propósito. Aí nós não queremos isso. Por quê? Porque se existe esse Deus, nós temos o quê? Uma obrigação de ouvi-lo, de acatá-lo. E de prestar contas. E de prestar contas. Essa principalmente. Incrível, né? Incrível, realmente é impressionante. Mas, Jonatas, essa não é a teoria última, não, cara. Tem mais, né? Tem, hoje em dia, o pessoal também pensa nessa possibilidade da panspermia como um problema, né? Porque se há seres inteligentes que vieram e semearam a vida na Terra, por que eles foram embora? Então,
Qual era o propósito de semear? Aí entra outro problema, né? E quem foi que criou esses seres inteligentes? Quem foi que criou esses seres? Então, Exato. são teorias que têm muitos furos. Absolutamente. E aí se chega à teoria máxima da possibilidade de vida na Terra, que é o multiverso. Vida e multiverso, né? Essa teoria ela vai começar ali nos meados do século XX, mas em 2007 ela tem o seu apogeu, né? Então o pessoal começa a dizer o seguinte: já está provado que existe o multiverso. Já está provado, professor Jonatas? Que eu saiba, não. Você que é da área de física? Não tem prova nenhuma, é tudo teoria. Mas não tem nenhum dado experimental que diz, não temos um multiverso? Absolutamente não tem como, até porque se trata de dimensões, você precisa ter a condição ideal de, acho que são 9 dimensões, né, para isso acontecer. E não tem como você provar, além das nossas 3 tradicionais, né? 9 numa das teorias. Numa delas só. Não tem absolutamente teorias, nada, não tem. Mas a Marvel não fez um filme aí sobre o multiverso? Nível de filme tem uma infinidade de provas, né? Se fosse basear em filmes, né? Um bom editor de vídeo consegue provar qualquer coisa. Pois então, ó, não está provado. Isso é uma teoria. E quem fez essa teoria inicialmente fez numa tese de doutorado, quase como uma brincadeira. E esse é um problema que vem lá da quântica, né? Como é que você vai resolver a questão ali da função de onda quando apenas um estado permanece, né? O que acontece com os outros estados? Então, alguém disse assim, não, quando a função de onda colapsa aqui no nosso universo, automaticamente os autoestados eles não podem sumir. Então, deve existir algum outro universo que aquele estado que colapsou aqui no nosso apareça lá. Uhum. Então, se cria a ideia de multiverso. E onde é que entra a vida nessa história aí? Olha como o negócio é capcioso. É o seguinte, ó. Tem infinitos universos. O universo, quando ele é criado, né, quando ele explode e ele é criado, ele cria infinitos universos ao mesmo tempo. Então, se eu tenho infinitos universos, não há uma probabilidade não zero em que em algum universo a vida tenha surgido. E nesse universo a vida tenha surgido na Terra. Então, quando você pensa em multiverso, você está dizendo o seguinte, olha, não tem nenhum problema a vida ter nascido aqui, mesmo sendo uma improbabilidade estatística. Mesmo com todas essas bobagens, está vendo que é impossível acontecer nessas teorias, ela aconteceu aqui por quê? Porque em infinitos universos deve ter um em que todas as probabilidades jogando contra deram origem à vida. É um argumento quase irrefutável. Não, e acho que é mais um argumento de estatística do que qualquer outra coisa, do que científico de fato, né? O simples fato de ter infinitos, então, estatisticamente, pode ser que um deles, mas não prova. Rapaz, não é só isso, você tem que aceitar a ideia que há um multiverso. Ou seja, você está fazendo uma estatística ruim de uma coisa que você não tem absolutamente nada provado. Não tem uma coisa absolutamente nada provada, e até onde nós entendemos na física, não há. Sim, não há. Não há um multiverso, não há universos paralelos, né? Então, e mesmo que existisse, as leis da física continuariam a funcionar, mas aí tem a parte do multiverso que diz o seguinte, não, rapaz, tem infinitos multiversos, mas as leis da física, elas funcionam diferente em cada universo. Calhou do nosso universo ter sido o sortudo nos infinitos universos onde as leis da física se ajustaram de forma muito fina, dando origem à vida e as condições para que a vida surgisse. E essas condições têm que surgir lá na criação do universo. Agora, olha só que interessante, que artimanha, né? Sem a gente perceber, eles já introduziram um critério sem nenhuma prova, sem nenhuma confirmação científica. A questão de que cada universo tem as leis da física, as suas leis próprias da física, né? De onde tiraram isso? Da cartola? Rapaz, se você não tem uma explicação, você tem que jogar essas explicações para lacunas que não podem ser provadas. Todas essas teorias, elas têm lacunas em que você joga para diante. Exatamente. Todas elas têm lacunas, né? E essas lacunas, elas necessitam de fé. É incrível, né? O padrão que é utilizado, né?
procuram explicar coisas com outras explicações que não são corroboradas com absolutamente nada, Não, cientificamente falando. absolutamente nada. Mas o termo, né, a forma como é falado, o termo pomposo algumas vezes, não, mas as leis da física em cada universo é de uma forma, então tá, mas parece bonito o discurso, mas é vazio, não tem nada que comprove isso, né? Não tem nada. Mas tem algo por trás. Por quê? Porque nós estamos falando de naturalismo. Naturalismo filosófico, ele vai partir da pressuposição que não há nada nesse universo além de matéria. Não há um transcendental, não há o metafísico, não há o sobrenatural. Então, se nós temos essa cosmovisão, que é a cosmovisão no nosso planeta atualmente, principalmente nos ciclos acadêmicos, nós temos que expulsar qualquer possibilidade de um ser maior, um ser transcendental, todo-poderoso, moral, pessoal. Então, o que acontece? Qualquer teoria que pelo menos dê a entender a possibilidade de um Deus tem que cortar fora. E aí, se você aceitar teorias que exigem uma fé que é quase religiosa, você tem que pular para uma outra. A do multiverso, para mim, é a suprema. Porque se tem N universos, com N maneiras diferentes de se conformar às leis físicas, então é factível pensar que existe um em que a vida surgiu. O problema é que isso não faz sentido do ponto de vista nem mesmo da estatística. Porque se eu tenho infinitos universos, eu também vou ter que ter infinitas condições iniciais de conformação para cada universo. Exato. Ou seja, as probabilidades multiversais são maiores, de dessa forma, dos universos possíveis. É infinitos. Você multiplica os infinitos, né? Você multiplica. Ainda que sabe lá em teoria de séries em matemática, que eu posso chegar mais rápido a alguns infinitos do que outros. Uhum. Quando você coloca infinitas probabilidades em cima de infinitas condições iniciais, então, na verdade, as probabilidades... Na realidade, eu estou complicando ainda mais, né? Complicando ainda mais. Porque para cada um elemento, cada universo desses infinitos, cada um deles, você tem infinitos. Aí você pega o que está do lado desse universo. Esse daqui também é infinito, esse é infinito. Então, você multiplica absurdamente as chances, né? Rapaz, você complica o problema em nível além do que nós imaginamos universal. Multiversal mesmo. Uhum. Então, gente, é isso. Nós temos muitas e muitas teorias para a evolução química da vida. São 8 apenas, tem outras. Algumas que não valem a pena falar porque são tão sem sentido, né? Mas é isso. Em todas elas, a vida surge espontaneamente, com condições muito específicas, com todos os elementos ali presentes, né? Com sistemas termodinâmicos, sistemas marítimos, hidrodinâmicos capazes de gerar vida. E se tudo isso não for possível, você sempre pode apelar para os alienígenas, pode apelar para o universo, mas o problema é que essas últimas são totalmente especulativas e elas não têm nenhuma base. O que ainda sobra são ainda a sopa ali de Oparim, que dá origem ao mundo RNA. Você pode até pensar em hiperciclos, mas não faz sentido nenhum. E é nisso que ainda está até hoje a ciência. Tirando a 6 e a 7, né, a panspermia e a panspermia dirigida, todas têm um profundo comprometimento com matéria, energia e acaso, né? Isso. E ainda tem informação que eles não gostam de citar. Aí a informação complica muito mais. Jonatas, o problema é que se você tirar do 4 para baixo, as 4 primeiras, aí, as 3 primeiras, elas têm alguma base em química. E você vai encontrar quase todos os artigos baseados numa dessas aí. O problema é que todas elas têm lacunas intransponíveis. Exatamente. Bom, e essas lacunas... E aí, vocês querem saber quais são essas lacunas? Tem muita coisa interessante pela frente. Então, é o que nós vamos discutir no nosso próximo programa. Quais são essas lacunas que cada uma dessas teorias elas nos apresentam? O professor Kelson, no próximo programa, vai abordar com bastante detalhe e critério essas lacunas para você. Então, fique atento para o próximo programa
que vai ser muito bom, vai ser bem interessante. Gente, nós terminamos aqui esse programa e nós vamos ver no próximo, então, as lacunas da evolução química. Nós agradecemos sua participação aqui num programa onde nós temos uma fé que pensa, uma razão que crê. Aqui no Crer e Pensar. Até semana que vem, até o próximo programa, dependendo. Até mais. Um abraço, pessoal. Até a próxima.